O que faz o Loki ser assim? Essa certamente é a pergunta norteadora da psicologia de toda a série, mas hoje a gente vai falar um pouco do que aparece no primeiro capítulo. Vem comigo. A primeira referência que aparece logo de cara é o Loki descendo degraus para uma espécie de submundo do julgamento. Então essa é a primeira referência à clássica mitologia grega de descer até o inferno para ser julgado, para em algum momento se redimir e talvez conseguir a bênção dos deuses. Também dá para perceber que a relação de céu e inferno nesse universo paralelo, nesse universo que está para além do tempo e do espaço, é algo que tem uma sincronia, um diálogo que está para além do que a gente acha que é certo, que é errado, que é bom ou que é mal. E isso é bem explorado no primeiro episódio e Loki fica no centro dessa discussão. Será que ele é bom? Será que ele é mal? Será que ele é bom por fazer o que ele tem que fazer em sua jornada de maldades? Ou será que ele foi mal por ter saído de sua linha, de sua trajetória, de sua jornada enquanto herói barra vilão e tentar fazer uma outra coisa? É essa filosofia, é esse diálogo que Locke busca entender toda hora que ele é questionado o que ele está fazendo ali. E aí é o Locke confrontando o seu ego, o seu consciente, né? Ele sabendo quem ele é, que é o Deus da mentira, mas que é um Deus que é poderoso, com aquele espaço que ele ainda não conhece. É como se Locke estivesse se confrontando com o seu inconsciente. É como se a gente também, no campo de autoanálise, estivesse se confrontando com algo maior do que a gente. Quando a gente começa a perder essa percepção de que a gente é muito mais do que o ego, muito mais do que a gente vê, do que a gente sente, do que a gente acredita, e que tem algo muito maior que rege a nossa existência, é como se a gente fosse o Loki nessa caixinha, nesse espaço paralelo, querendo retomar o nosso poder, querendo saber por que a gente está preso naquele campo energético grandioso. A TVA é como se fosse esse grande inconsciente ampliado que não existe bem e mal e que todos que não seguem a sua trajetória, não fazem a sua jornada, a sua individuação, o seu processo de responsabilidade para com o universo, volta para esse estado de inconsciência, será julgado e será condenado, ou talvez tenha uma oportunidade de voltar no tempo e fazer a sua jornada como deve ser. Nas teorias dos estudos espiritualistas, tem um contraponto em voltar no tempo para continuar a sua jornada. Tem um preço para voltar no tempo. E certamente isso vai ser explorado durante os próximos capítulos que a gente vai ver semanalmente. Mas por enquanto, o que esse primeiro episódio nos coloca é essa confrontação do personagem com os seus passos, com a sua jornada e o seu desvio de caminho durante essa jornada. E tem um momento muito importante que é o Loki revelando que ele efetivamente não gostaria de ser mal. O que ele gostaria era ter um ego inflado de um deus, ser venerado, enfim. E até então, as maldades que ele fazia eram perdoadas por esses deuses do tempo, esses deuses que controlam o tempo, porque ele estava fazendo a jornada que ele precisava fazer. E aí, pegando os estudos de individuação que são abordados pela psicologia analítica de Carl Jung, que é o que a gente precisa fazer aqui na Terra, é como se cada um de nós tivesse um caminho a seguir, e esse caminho pode ser doloroso, pode não ser visto como bom, pode não ser visto como mal, pode não ser bem interpretado, mas a gente precisa se conhecer, saber quem somos, para efetivamente conseguir guiar essa jornada até o nosso fim. É óbvio que a gente tem que entender que as pessoas que estão fazendo coisas ruins aqui na Terra, ao nosso redor, ao nosso dia a dia, ou a gente mesmo, não é porque a gente está seguindo a nossa jornada. Cada um de nós sabemos efetivamente o que viemos fazer e não necessariamente a gente nasce com a natureza de fazer algo ruim. A gente nasce com a natureza de evoluir, de trazer processo de desenvolvimento humano, que é o que a gente tem feito nos últimos milênios ao longo de nossa jornada de transformação. Nesse primeiro episódio a gente é apresentado a um Loki que se acha um Deus, porém é um Deus com D minúsculo, porque ele se percebe muito pequeno quando ele vê a grandiosidade daqueles deuses que ele ainda não conhece, mas que são citados e referenciados nesse primeiro episódio como seres grandiosos, seres que controlam o tempo, o espaço, o passado, o presente, o futuro, enfim. São deuses que estão para além da força minúscula
que Loki tem e que se percebe naquele momento. Tem uma cena interessante que é ele vasculhando lá, procurando o Tesseract, e aí ele acha joias do infinito jogadas lá numa gaveta, como se nada valesse para o resto da humanidade, como se não fosse algo de importância, né? E aí, para quem assistiu Os Vingadores, que percebeu a força que tem cada joia do infinito, olha para aquilo e a gente também é confrontado com uma instância de caraca, que universo grandioso é esse? Que poder que está por vir e que certamente o universo de Loki vai nos apresentar. Psicologicamente, quando a gente se percebe como frágil diante de algo grandioso, a gente tem duas saídas. Ou a gente se confronta com ele tentando negar aquela grandiosidade, ou a gente se redime diante de tal grandiosidade e tenta encontrar algo em nós que seja cabível àquela realidade. E é obviamente o Loki, como um cara, um deus inteligente, ele se percebe em algo que é muito mais grandioso que ele, que é muito mais grandioso do que tudo que ele pensava conhecer, e aí ele se coloca numa instância de disponibilidade para aquele universo. E então vem o processo de redenção. Loki é convidado a servir aquele universo mais ampliado. É o convidado a ser um agente de proteção de todo aquele poder. E por que Loki aceitará o convite dessa jornada do herói? Porque quando a gente percebe que existe algo maior do que a nossa mera consciência, o nosso mero ego e tudo que a gente coloca na nossa persona, que a gente não consegue olhar o mundo com aquela instância de pequeno, a gente não consegue mais olhar o mundo pela fresta da porta. E é isso que acontece com Loki. Ele certamente aceitará o convite do herói porque ele quer ver o mundo para além da minúscula fresta que ele via e que ele achava que era tudo até aquele momento. Certamente a gente vai descobrir muitas facetas dessa jornada nos próximos episódios. Mas aí me veio algumas teorias já pegando aí a relação com os Eternos, né? Quem são esses guardiões do tempo? Qual é o momento que os Eternos encaixam nesse processo do universo Marvel, né? Já que os Eternos citaram os Vingadores, em algum momento eles precisam se encaixar nessa história, né? A minha cabeça viajou nessas possibilidades teóricas de onde efetivamente vai se encaixar Eternos nessa grande linha temporal que a Marvel está criando, né? O universo está cada vez mais ampliado e a gente fica se perguntando até quando isso vai esticar, até quando isso vai ampliar os horizontes. Eu espero você na semana que vem para analisar o segundo episódio. Se inscreva no canal para não perder os lançamentos semanais e coloque as suas opiniões, as suas teorias aqui embaixo e vamos desenvolvendo esse olhar psicológico, esse olhar filosófico que o cinema e que essas séries podem nos trazer para além da diversão e da nossa curiosidade de espectador. Um forte abraço e até semana que vem. A variante fugitiva está matando nossos homens minuto. E você precisa do Deus da mentira para deter esse cara. Isso aí. Por quê? A variante que estamos caçando é